E aí, boa noite, tudo bem, pessoal? Meu nome é Alexandre Scheck, sou mentor aqui do Geometria Blindada e hoje, dia 17 de 6 de 2025, às 20 horas, iniciamos a nossa primeira aula. Eu vou ser bem sucinto sobre o assunto em que o Geometria Blindada está embasado, tá? Para que vocês entendam qual vai ser nessas 8 semanas, hoje é a primeira semana, nas próximas 7 semanas, quais os assuntos e as matérias, as disciplinas que nós vamos abordar, tá? Então eu queria começar falando sobre. Alguém já ouviu falar aqui de erros milionários em obras causadas por centímetros? Acho que isso é uma tônica do serviço de topografia, né? O serviço de topografia são embasados na exatidão, né? Mas dependendo do tipo de obra, esse fator de erro pode ser menor ou maior, como uma obra de terraplanagem. A gente talvez 5 centímetros para mais ou para menos no horizontal não faz efeito, e no 2 mais ou menos 2 no vertical não faz efeito. Já numa montagem industrial, nós estamos propícios a trabalhar com casas milimétricas. Então, 1 centímetro no encaixe de uma linha de montagem pode dar problema. Então, aí a gente tem uma precisão maior, tá? Então, isso vai definir todo o embasamento de geometria blindada, tá? Eu quero começar falando assim, como que eu divido os erros? Eu divido em dois tipos de erro: os erros visíveis e os erros invisíveis. Então, o que vem a ser erros visíveis? Quais são os erros visíveis? Cara, erros visíveis é aquele que qualquer pessoa vê, não só o topógrafo, qualquer um. Isso aqui é uma obra do BRT de Cuiabá, em 2014. Isso aqui saiu até no Fantástico, esse erro de topografia. Então, assim, o erro visível é aquele um que todo mundo percebe. Então, aqui provavelmente não foi só o engenheiro ou só o topógrafo, o arquiteto que viu esse erro. Qualquer um que passou no lugar olhou e falou: tá errado, tá? Outro tipo comum de erro visível: o cara faz a boca de lobo, a boca de leão, só que a água para antes, né? Na maioria fica essa poça, esse incômodo. Então, esses são os erros visíveis, tá? E quais são os erros invisíveis? Erros invisíveis são aquele um que só o engenheiro e na maioria das vezes o topógrafo consegue perceber. Só que no final todo mundo vê, mas lá no resultado da obra. Por exemplo, ó, isso aqui é uma seção tipo de uma terraplanagem de uma obra em que esse é o projeto, né? Essa linha, o primitivo, tá aí o projeto. Aqui foi esse projeto foi feito para melhorar a via e acrescentar acostamento, então tem esse corte aí. Quando foi se fazer um as-built aí, para conferir quantidade de canaleta, quantidade de pavimento, quantidade de guia, um as-built em todas as disciplinas, né? Drenagem, pavimento. Na terraplanagem aconteceu isso aqui, ó. Essa linha azul é a linha do as-built. Então, quando a gente foi ver o que tinha sido cortado aqui, cortado a mais, foi preenchido isso aqui. Só nessa seção aqui, ó. Essa é uma obra de 30 quilômetros. Só nessa seção aqui deu 9,17 metros quadrados de corte. Então, assim, ó, hora que você passa aí, a olho nu, ninguém vê que está errado. Até o encarregado não vê, o operador da escavadeira não vê, o engenheiro não vê, o topógrafo sem fazer o levantamento não vê, o gradista piorou. Só que imagine em 30 quilômetros, nós estamos falando que no mínimo 10 quilômetros dessa rodovia era encaixada desse jeito e tinha corte. Então, se você colocar aqui 9 metros quadrados em 10 quilômetros, dá 90 mil metros quadrados de corte que foi cortado sem o cliente receber, que provavelmente foi transportado sem o cliente receber e foi espalhado em Botafora sem o cliente receber.
Então, se você pegar aí 90 mil metros quadrados, fazer vezes o preço do corte, o preço do carga e descarga, o preço do DMT para o Botafora. Então você já imagina o que ocorre. Aí lá a obra tá programada para dar um resultado e dá outro. E ninguém viu. Por isso que a gente chama de invisível. Esse é outro, isso aqui é a parte de pavimentação. Então você imagina aqui, ó, essa camada de baixo aqui, nós temos 20 centímetros de BGS. Então, e embaixo do BGS já era o subleito, já era o final da terraplanagem. Então essa terraplanagem, esse final da terraplanagem deu condição aqui de dar 1 centímetro aqui, 1,5 cm, 2 centímetros de erro para chegar na cota. E aí você foi lá, pôs os bambu, pôs os pregos, correu linha. E o que acontece? Para você chegar na cota aqui, para você pôr a capa, você gastou mais 0,135 metros quadrados de BGS numa seção. Você imagina isso em 30 quilômetros, nós estamos falando aqui de 5 mil metros cúbicos de BGS, que o cliente pagou, transportou e não recebeu. E compactou, né? E não recebeu. Então são prejuízos, são erros que são invisíveis, que não afetam, ninguém vê, a obra não dá problema de imagem, que nem o erro visível causa um problema sério de imagem para a empresa, causa um problema com a fiscalização, causa um problema com a parte de RH, o dono da empresa fica furioso com quem está executando. Já o erro invisível não acontece com nada. Não acontece nada com o engenheiro, não acontece nada com o topógrafo, não acontece nada com ninguém. Só que lá no fim da obra, a hora que chega na hora do resultado da obra, o resultado era para dar 10% da obra, deu 8%. E 2% ficou nesses erros invisíveis aqui, tá? O erro pode ser visível e invisível ao olho, que é o que a gente vê erros visíveis e erros invisíveis, mas ele nunca será o bolso. Então, mesmo o erro visível quanto o invisível vai afetar o bolso e de quem? Do dono, da construtora, dos investidores. Então, é em cima disso que o Geometria Blindada quer agir, em cima do erro visível e do erro invisível. O resultado da obra sempre será afetado, não tem como. Então, quando a gente não blinda a nossa geometria, a gente corre sério risco de o resultado da obra ser afetado, tá? Quais as principais causas dos erros visíveis e dos erros invisíveis numa obra? O que eu vejo? O referencial topográfico incorreto. O que é o referencial topográfico? Quer dizer, hoje o referencial topográfico brasileiro é o sistema, é o Datum Sirgas 2000, junto com o Datum Vertical em Bituba, Santa Catarina. Tá? Então esse é o referencial topográfico brasileiro. Mas isso não necessariamente a obra vai usar esse referencial. Talvez ele vai ter um referencial arbitrário, talvez ele vai ter um referencial topográfico local. Então esse uso desse referencial topográfico pode estar incorreto. Profissional com pouco conhecimento. Então é o que mais temos hoje no mercado. Está muito complicado essa parte. Metodologia incorreta de implantação. Então, assim, a gente tem visto por aí coisas, por exemplo, uma poligonal fechada, numa obra concentrada, depois quando perde 1 ponto ou 2 pontos, ou até numa poligonal apoiada, numa estrada, quando você perde 1 ponto do meio, a pessoa vai lá e joga 1 ponto como se fosse uma irradiação. Faz uma radiação lá e coloca 1 ponto no lugar daquele ponto perdido. Esse ponto não vai estar dentro da poligonal, ele vai ser um ponto de interseção. E aí quando vai o topógrafo lá, faz uma interseção a ré e sai locando usando esse ponto, o triângulo formado para a intersecção a ré pode estar equivocado, pode ter retorcido. Então são procedimentos de implantação que o Geometria Blindada também cuida. Metodologia incorreta de execução. Então qual a forma certa de a gente executar? Eu estou com um projeto em PTL aqui. Eu vou fazer uma calibração do meu RTK e vou usar o RTK. Será que é necessário fazer isso?
Será que uma transformação básica só de datuns não resolveria? É, qual a precisão que eu preciso? Qual a precisão do cliente? Qual a precisão que o meu patrão quer? Qual é a minha precisão de trabalho? Então são todos itens que o Geometria Blindado vão analisar nas próximas 7 semanas. E outro erro de projeto. Com isso a gente vai definir, esses são os principais causas dos erros. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Há 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu cheguei na Encalço e lá encontrei o seu Madeira, que foi o primeiro encarregado geral da empresa. Até esses dias eu falei com o filho dele. Ele olhou bem para minha cara, isso há 30 anos atrás, eu com 21 anos. Ele falou: Meu, mas você é topógrafo, você é muito novo. Eu falei: Cara, não, sou topógrafo, já trabalhei na prefeitura, já trabalhei em São Paulo, no projeto Guarapiranga. Ele falou assim: Então eu vou te contar uma coisa aqui. Se der tudo certo na minha obra, foi eu que fiz. Se der errado, a culpa é sua. Então, assim, uma coisa que eu, claro, para falar para vocês: se você está na profissão de topógrafo ou mexe com a parte de topografia e você quer um reconhecimento, um elogio, você está na profissão errada. Porque a topografia só vai ser lembrada quando erra. Então, o que o Geometria Blindada traz para você é que, você, que você nunca seja lembrado, já que você só é lembrado quando erra, que você passe ileso pela obra. Quando a topografia passa ilesa pela obra, significa que ela agiu certo, ela fez o correto. Tá? Então, é isso que a gente vai cuidar e no Geometria Blindada, a gente vai estruturar esse procedimento. Tá? Então, o que é o Geometria Blindada? O Geometria Blindada está focado e estruturado em cima de 5 pilares. Quais são os 5 pilares dele? Pilar 1, o seu datum horizontal. Pilar 2, o datum vertical. Pilar 3, o equipamento que você vai usar. Então aqui a gente já tem 3 pilares, ó. O datum horizontal, o datum vertical e o equipamento que você vai trabalhar. Então, a união desses 3 fatores técnicos aqui vão definir o que mais? O pilar 4, a metodologia de implantação. Como que eu vou fazer minha poligonal? Eu vou fazer fechada, eu vou fazer apoiada, eu vou fazer com uma série de leitura, com 2, com 3. Eu vou usar marco de concreto, eu vou usar um piquete concretado, eu vou usar pino de aço. O que eu vou fazer? Essa metodologia. Qual a distância entre pontos que eu preciso? Porque eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com a minha estrada normal, terraplanagem normal e tal. Pode ser de 300 em 300 metros pontos. Eu vou trabalhar aqui com uma acabadora, com um pavimento rígido, uma acabadora automatizada. Eu vou precisar colocar estação robótica a cada 80 metros. Opa, então peraí. Então vamos fazer a cada 150 metros esses pontos da poligonais. Então, assim, o tipo de obra, a precisão exigida é que vai fazer. E outra, nós vamos usar as cotas da estação. Só que eu preciso aqui de 5 milímetros de precisão. Então não dá, eu preciso fazer um nivelamento e contra-nivelamento com nível. Então essa metodologia vai ser definida de acordo com o tipo de obra e a precisão exigida. E a metodologia de execução, como que eu vou marcar? Por exemplo, aquele problema que a gente explicou aqui, que deu no talude ali. Você marcou lá, o topógrafo vai lá, marca, põe a estaca lá, corta 7 metros. O gredista vem e faz o corte lá com a máquina e corta errado. Como é que a gente tem que resolver isso? Qual a metodologia? Então, por exemplo, quando a precisão que você quer, a sua precisão, o seu padrão de qualidade é grande, eu loco no offset, eu loco o lugar exato, bato um piquetinho, ponho a estaca do lado e marco a cota em referente à cabeça do piquete. Aí você fala: mas isso é chato pra caramba. Não, não é chato. É só um procedimento, porque o piquetinho é super simples de carregar e de bater ali. E você vai dar um suporte para o gredista para ele saber exatamente de onde ele vai puxar. Outra coisa, treinamento. A gente precisa treinar o gredista. Na metodologia de execução tem o treinamento do gredista. Isso não é uma obrigação da sala técnica, não é uma obrigação do topógrafo,
mas o nosso gredista tem que estar junto com a gente, porque a geometria da obra, além da topografia, o gredista é essencial, tanto nas descidas de talude, nos aterros, quanto no correr linha na parte de pavimentação. Então, o geometria blindada é um casamento entre a sala técnica, o topógrafo de campo e o gredista. É um trio que tem que trabalhar em consonância, um ajudando o outro, tá? No final dessa mentoria, você terá condição de blindar a geometria da sua obra para cada tipo de obra que você for executar. Então, qual que é a ideia? Nesses 7 semanas, a gente trazer aqui conteúdo técnico, teórico e algumas coisas que eu vou fazer na prática para fomentar aquilo e trazer para você um nível de conhecimento que seja robusto para que você consiga blindar a geometria da tua obra, tá? Então essa é a função aqui dessa mentoria nesse momento, tá? Onde e como tudo começou. Eu vou contar um caso aqui para vocês agora, para vocês entenderem por quê. Por que eu estou aqui hoje? 31 anos de carreira e estou aqui fazendo alguma coisa para ajudar a nossa classe, né? Lá em Santa Catarina, em 2003, eu comecei a namorar, que é minha esposa hoje, a Fernanda, e eu estava fazendo bico de topografia. Eu tinha acabado de sair da Encalço, eu estava fazendo uns bicos, tinha aberto uma empresinha em Bauru, eu sou de Bauru, interior de São Paulo, e o que aconteceu? Ela falou, pra gente casar você precisa estar registrado, um emprego registrado, CLT, senão meu pai não vai deixar a gente casar. Aí eu consegui um emprego lá na Vector Gel, do professor Rovani, do Cefet, Santa Catarina, e fui ser encarregado de topografia numa obra aqui, ó, em Massaranduba. A estradinha que liga aqui, ó, São João do Taperiú a Massaranduba. É 30 quilômetros de estradinha. Chegando lá, deixa eu arrumar aqui. Isso. Aqui chegando lá, eu fui conheci o fiscal chamava Caçapava, a gente conversou, eu recebi, a gente era 2 equipes de topografia, com a Topcon 212 na época, se eu não me engano, e a gente começou a fazer essa poligonal, tinha os marcos implantados, com coordenadas UTM, a gente saía de 2 marcos e fechava no outros marcos, e a gente chegava nos marcos, não fechava, e não fechava, ia pro próximo, não fechava, ia pro próximo par, não fechava, e a gente passava o nivelamento contra o nivelamento fechava, nivelamento e contra fechava direitinho. E aí eu e o fiscal tivemos uma ideia, falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa poligonal, a gente vem locando, quando chegar no PC da curva a gente faz igualdade e segue para outro, e vamos fazendo igualdade, vamos seguindo até a gente chegar em Massaranduba. E aí eu fui fazendo aquilo, eu e o fiscal, e xingando o cara que tinha feito aquela implantação dos marcos, né? E isso deu muito certo, ficou tudo bem arrumadinho, a gente fez as igualdades, tudo ficou legal. O dono da consultora para quem a gente prestava o serviço elogiou meus trabalhos para o professor Rovani, e o professor Rovani um dia me liga e fala, eu tô indo para Joinville, eu vou passar aí pra gente conversar. Eu falei, tá bom. E ele passa para conversar, a gente foi almoçar. Aí ele falou, Alexandre, eu vim para cá porque a gente teve elogios da sua parte, eu queria agradecer você, gostamos muito de você aqui, trabalhando com a gente. E você tem alguma coisa para falar da obra? Eu falei, Rovani, eu tenho sim, o que eu acho estranho é essa poligonal que foi implantada, esses marcos aí tá tudo errado, não fecha nada com nada. Ele falou, mas como é que você fez isso aí? Eu falei, não, saímos com a estação aqui, fechamos aqui, não sai com nada. Ele falou, mas você sabia que esses marcos são em coordenada UTM? Eu falei, claro que eu sei, eu coloquei lá na estação lá 7.400.000 lá e deu tudo certo. Ele falou, não, mas isso não tem nada a ver. Você estava trabalhando, você mexeu no fator de escala? Não. Você fez a correção de altitude? Eu falei, não. Eu falei, então você estava trabalhando topográfico e não UTM, então foi isso que aconteceu. Eu falei, agora eu fui mandado embora, porque eu não sabia nada. E na realidade, eu achando que o cara que implantou a poligonal era burro, e o burro
Era eu, né? Então, isso que aconteceu. Então, a gente tem uma falsa... não, trabalhar com a coordenada 7.400.000, aquilo não tem nada a ver de ser UTM ou não. Você também trabalhar com o fator de escala da estação te ajuda a chegar mais perto da correção da distorção de distância que tem a coordenada UTM, mas também falta ainda a correção da altitude. Então, foi aí que acendeu o negócio. Eu falei, cara, eu não sei nada de topografia. E é o que acontece com muita gente hoje. A pessoa tenta abafar o caso. Ela não sabe, mas ela tem medo de perguntar, ela tem vergonha de perguntar. Então isso é um problema sério que a gente tem na topografia. Muita gente com currículo que parece que é professor, quando vai para a obra não sabe ler uma mira. Então, e acha que isso está tudo bem. Então o que aconteceu? A partir desse tempo o Rovani viu que eu não sabia nada, ele era professor, ele é professor até hoje. Ele começou, toda quarta-feira ele vinha para Joinville, eu ia lá, e ele começou a explicar as questões dos ângulos zenitais, das normais, das projeções, da questão do elipsoide, do geoide. Então foi assim que eu aprendi o que eu estou aqui ensinando para vocês. E eu sei o quanto isso é importante, tá? Na obra. Então, hoje, um sistema referencial topográfico é formado por um datum. E o que é um datum? O datum é um conjunto formado pela superfície de referência e o seu sistema de coordenada. Essa é uma definição tirada do livro Topografia para Engenharia, para Engenheiros, para Engenharia, isso, de Irineu da Silva e Paulo Segantini, tá? Então, o que é um datum? Então, significa que o datum é a superfície de referência e o seu sistema de coordenada. Então, hoje, se você for começar uma obra, fizer uma poligonal aí, se você colocar lá, arbitrar uma coordenada num ponto, arbitrar um ângulo para começar e fizer a sua poligonal fechada, fizer os cálculos, fizer a sua definir um RN lá, isso aqui vai ser a cota 100, e distribuir essa cota nos pontos da poligonal e fizer ali um levantamento, e esse projeto foi feito naquele seu levantamento arbitrário, aquele X e Y que você criou, 10.000, 5.000, não sei, aquelas duas coordenadas arbitrárias, X e Y que você criou, é o seu datum horizontal. E aquela cota que você pôs naquele RN, que foi distribuída nos pontos da sua poligonal, aquilo é seu datum vertical. Então, o seu sistema referencial topográfico daquela obra, você pode dar seu nome lá, é o do topógrafo João. A coordenada arbitrária 10.000, 5.000, a cota 500 ali naquele RN que eu criei. Então você automaticamente criou o seu datum horizontal, o seu datum vertical, e é em cima disso que a sua obra vai ser projetada, é em cima disso que a sua obra vai ser executada. Tá? Então datum vertical não é nada mais que isso. Quando a gente vai para datuns, aí por esse motivo eu quero falar rápido aqui sobre a evolução da forma da Terra. Que é a forma da Terra que fez com que fossem criados vários datuns, porque a necessidade do homem representar esse globo no plano, para ele ter o mapa. O mapa é uma representação plana de uma coisa que é curva. Então, um mapa sempre vai ser uma projeção. Vai ser sempre a projeção de uma coisa curva. O mapa que eu falo quando refere-se à questão global, de uma coisa curva sobre um plano. Então, para isso foi criado os datum. O que é? Esse sistema, esse plano de referência, que é o globo, transformado a partir de um fator matemático, de uma conta matemática para se transformar num plano. Então, vamos ver aqui sobre as formas da Terra. A evolução do conceito da forma da Terra se desenvolveu ao longo de tempo, desde a antiguidade até os dias de hoje, como você verá a partir de agora. Qual é a linha do tempo? A primeira coisa que a gente ouve falar sobre a forma da Terra está em Gênesis 2, que é no livro de Gênesis, na Bíblia, que fala: a Terra era sem forma e vazia, na parte A do versículo 2, do versículo 2 do capítulo 1. Depois,
entre 508, 600 anos mais ou menos e 200 anos antes de Cristo, foi definido que a Terra era esférica. Aí vamos conversar sobre a Terra plana um pouquinho. Aí tem os terraplanistas aí. Cara, não tem como. Quando a gente vê um eclipse lunar, você vê a sombra da Terra passando pela Lua. E é visível que é redondo, entendeu? Então, assim, não tem como. Quando você pega a Lua é redonda, a sombra da Terra na Lua, no eclipse solar, tem o eclipse lunar, que fica muito simples de ver que a Terra é redonda. Então, Pitágoras, que a gente já escutou muito em matemática, Aristóteles e Erastóteles definiram a Terra como esférica, como se fosse uma bola perfeita. Mas eu vou falar sobre Erastóteles. Erastóteles ele era bibliotecário da biblioteca de Alexandre o Grande, tá? Na Alexandria. O que ele fez? Um estudioso da coisa, como é que ele definiu? Ele foi a definição desses caras, aí foi a melhor definição do tamanho dessa esfera. O que ele fez? Em Assuã, onde ele morava lá, que hoje é chamado de Siena, hoje é Assuã, ele tinha um poço muito profundo que no solstício de verão, quando o sol estava a pico naquela cidade, o reflexo do sol batia bem lá dentro do poço. Então ele sabia que o sol estava exatamente 90 graus do eixo do centro da Terra. E lá em Alexandria tinha um obelisco. O que ele combinou? Ó, amanhã, hora que o sol chegar a pico aqui no poço, no mesmo horário, nós vamos pegar lá e medir a sombra do obelisco. Ele sabia que a distância entre Assuã e Alexandria era de 5.000 estádios. Cada estádio é uma medida romana de 157 metros e meio. Então ele sabia que a distância de Assuã para Alexandria era 5.000 estádios. O que ele fez? Nesse dia ele marcou a sombra lá, o zero, no poço em Assuã, que é Siena, e lá em Alexandria, no obelisco, lá ele mediu a sombra. Quanto deu a sombra? 7 graus e 12 minutos. Então, se ele sabia que em 7 graus e 12 minutos era 5.000 estádios, quanto seria em 360 graus? Ele chegou à conta de 250 mil estádios. Se você pegar 250 mil vezes 157,5, vai dar 39 mil metros, 39 mil quilômetros. E hoje a gente, e assim, ele errou por tipo 1%, pelo que a gente tem hoje já medido, com a tecnologia que a gente tem hoje. Ele chegou muito próximo, tá? Então essa foi a ideia. Só que daí o que aconteceu? Essa ideia de terra esférica durou até o século XVI, até o século XVII. E foi nesse tempo de terra esférica que veio o TM, que é a transversa de Mercator, que é unidade de Mercator, o M, unidade de Mercator, veio as grandes navegações, veio os primeiros mapas, tudo em cima de uma transformação de uma esfera perfeita para o plano, tá? Só que daí lá no século XVII, o Christian Huygens e Isaac Newton descobriram que não, cara, que a Terra não era esférica. Através da geodésia, né, da astronomia e várias contas e tudo, definiu que a Terra não era esférica, era um elipsoide, tá? O elipsoide é uma forma geométrica mais precisa para representar a nossa Terra. Então eles viram que tinha um achatamento. Então, a partir do século XVII, a Terra é um elipsoide. Até que, no século XIX, inventaram o graviômetro, que era o medidor de gravidade, tá? E quando começaram a fazer os primeiros estudos de gravidade, aí o John Benedictus, um alemão, viu que a Terra não era nem esférica nem um elipsoide, que a Terra era totalmente disforme, tá? Por causa da ação da gravidade, da rotação e da translação. Então esses três atos que acontecem com o globo, que é a gravidade,
A rotação e a translação fizeram com que a Terra se transformasse numa figura. Aqui está com exagero vertical, é claro, mas a Terra é uma figura sem forma, assim. Na realidade, ela não tem uma forma matemática. Ela é complexa, ela é totalmente imperfeita. E aí, a partir desse momento, o que eu queria deixar claro para vocês agora? Eu quero que vocês entendam que, assim, é em cima do geóide que acontecem todas as obras. A obra de estrada, a obra de um metrô, a obra de terraplanagem, é em cima do geóide. Então, e o geóide não existe um modelo matemático representativo. Então, o que foi criado? Foi criado um elipsoide que chegasse o mais perto possível do geóide, do real que é a Terra, da figura real da Terra que é o geóide. Esse elipsoide que é o mais perto possível é o nosso que a gente usa no Sirgas 2000, é o GRS 80. Ele tem um raio maior de 6.378.137 metros, tá? Ele é o que consegue chegar o mais próximo possível do geóide. Claro que tem outros países que usam esse datum, esse elipsoide diferente, mas o que a gente, para nós aqui, o GRS 80 nos atende. Para você ter uma ideia, o GRS 80 ele tem como um fator de correção altimétrico o maior positivo de quase 40 metros. Então tem um país que está 40 metros acima do geóide e tem outro que está 110 abaixo. E é desse jeito que conseguiram que essa figura matemática representasse o geóide, tá? Por que tudo isso? A necessidade de representar a superfície esférica da Terra em um plano bidimensional, surgiram as projeções cartográficas. Então, o que eu quero que vocês entendam? Já tem uma discrepância entre o geóide e o elipsoide. Só que essa discrepância é pouco. É pouco porque fizeram uma figura que se acoplasse o mais perfeitamente sobre o geóide. Só que para representar esse elipsoide que ele é representado bidimensionalmente, surgiram as projeções. E aí são projeções, você entende? São projeções. Então, para quê? Para encontrar um modelo matemático mais próximo do geóide, encontrar o elipsoide GRS80. Então, aí, ó, o elipsoide e o geóide. Então, tem essas discrepâncias, que a gente corrige isso no MapGel 2015, aqui no Brasil, é usado para chegar à altura elipsoidal no quase geóide. Quando você usa a correção do MapGel, a gente chama de quase geóide. O geóide só é realmente visto quando você parte com o nivelamento dos RNs do IBGE, tá? Aqui eu vou mostrar rapidinho um datum vertical, a conversão entre altitude ortométrica e geométrica. Se você olhar aí, ó, a superfície da Terra é o verdinho, tá? O elipsoide, o amarelo. E o geóide é o vermelho. Por que o geóide também tá... Porque assim, ó, o geóide, a cota zero do geóide é considerada como se o mar tivesse em inatividade, como se não tivesse onda, não tivesse maré. É considerado isso. Então eles pegam o mar zero inativo, no Pacífico, no Atlântico, nos mares, no Índico, e é assim que eles criam o geóide, tá? Então a cota zero do geóide seria como se fosse um mar inativo. E aí essa diferença branquinha aí, o N menos e N mais, é a correção da cota elipsoidal para geoidal. Quando é mais, significa que o geóide está acima do elipsoide, quando é menos, significa que o geóide está passando abaixo. Então essas são as correções do MapGel que a gente encontra, seria esse Nzinho aí, o branquinho. Aí se você vê ali, ó, o H magenta aí, meio azul, sei lá, azul mais claro, eu sou meio ruim de cor, esse H minúsculo, ele é o 90 graus do elipsoide, ele é a normal do elipsoide. O H maiúsculo, ele é a normal do geóide. Então você vai ver que tem uma diferença entre o ângulo zenital do geóide e o ângulo zenital do elipsoide. Por esse motivo que o nivelamento
o nivelamento com o nível é o mais preciso. Porque essa normal do elipsoide com a normal do geoide, ela muda. Ela pode ter no mínimo 5 segundos e no máximo 30 segundos essa diferença. Essa diferença da normal do geoide com o elipsoide que forma essa figura do geoide toda deformada, tá? Porque a normal do geoide ela nunca liga o centro. O centro da Terra só tem um centro de massa da Terra que é colado o elipsoide. O geoide não tem um centro fixo lá da Terra. Então, cada ponto que você estacionar a sua estação, aquele ângulo, aquele prumo de centro que você está colocando ali, aquele ângulo zenital, ele para baixo, ele não vai. Se você colocar uma estação 300 metros do seu lado aqui, aqueles dois pontos provavelmente não vão se encontrar lá no eixo do globo, tá? Então, por esse motivo, a gente indica sempre fazer nivelamento com nível. E hoje a turma faz com a estação e tudo bem, mas tem obras que a precisão é maior, precisa de uma precisão melhor, na casa de menos de 1 centímetro, aí o correto é você fazer nivelamento e contranivelamento, tá? Isso é um dos assuntos também que a gente vai abordar aqui, tá? Então vamos lá. 2. Criar uma forma de fazer essa representação com a menor distorção possível. Então assim, ó, é a menor distorção possível. Não existe sem distorção, tá? Então, quando a gente fala que é a menor distorção, significa que já tem uma distorção, tá? Então assim, quais foram as formas de representar? Eles criaram 3 formas. A cilíndrica, que é aquela ali, ó, que ela passa pelo equador, tá? É um cilindro que passa pelo equador, que dá aquela ideia do mapa mundi de baixo ali que a gente está vendo, ó, tá vendo? A outra é a cônica, que é colocar um cone ali mais ou menos, ela vai cortar pelos trópicos, tá? E vai dar aquela ideia que você está vendo embaixo. E tem a projeção plana, azimutal, que é colocada lá no eixo de rotação da Terra, lá no norte, e dá aquela visão ali do polo norte ali, né? Do Ártico ali. Tá? Então essas são as 3 maneiras. Só que o que acontece? Essa projeção cilíndrica é usada na unidade de Mercator. Só que para ficar mais preciso, ele pegou e fez transversal. Então ele criou 60 fusos, pegou os 360 graus, dividiu de 6 em 6 graus, criou 60 fusos e fez o cilindro ao contrário. Ele fez o cilindro cortando no eixo do Equador, colocou o eixo do Equador. Então a cada 6 graus ele vai girando, então dá 60 posições diferentes, como se fosse 60 gomos da laranja, tá? Que é isso que você está vendo aí. Então essa é a unidade transversa de Mercator. O que ele faz? Ele pega o eixo, ele deixa o cilindro 90 graus da longitude média. Então, por exemplo, no fuso 22, a longitude média é o 45, no 22 é o 51. Então, basicamente, esses são os fusos. E como é que funciona? Aí qual era a grande questão? O que nós vamos fazer? O que nós vamos tentar obedecer aqui? A distorção angular, distorção linear. Então o que acontece? No sistema UTM, a distorção que a gente tem é de distância, tá? Por quê? Porque é pego aí, ó. Como é que funciona? Tá vendo? Aqui é o Equador é 10 milhões, descendo do Equador vem descendo, então se desceu 1.000 metros é 9.000, aqui desceu 200, dá 9.800, e aqui ó, no fuso médio, no meridiano central, mais para lá e menos para cá, e aqui é 500 mil. Então se for para cá 100 dá 600, tá aqui, se for para cá 100 dá 400. É assim que é contado o UTM, tá? Aí aqui, ó, o que acontece? Esse aqui é o cilindro passando pelo globo. O globo é virado, tá vendo aqui, ó, aqui é o fuso central,
Então aqui tem 90 graus, ó. O cilindro está com 90 graus aqui, ó. 90 graus aqui. E ele passa. E ele faz uma secante aqui, é 1 grau e 37. Como tem 6, então 1 grau e 37 aqui, sobra 1,23 para cá. 1,37 para cá, sobra 1,23. E aqui, ó, o que acontece no TM? Então imagine que aqui no globo, aqui é o elipsoide, tá? Então aqui nós estamos falando do elipsoide, aqui é o elipsoide. Então vamos supor que aqui tem um prédio, ó. Você consegue ver que aqui é um triângulo, ó? É um triângulo. Aqui é um cateto, aqui é outro cateto, aqui é uma hipotenusa. Então aquele prédio aqui, aquela obra aqui, ó, que tem 2 km aqui, ele vai ser projetado aqui, ó. Ele vai ser projetado, é uma projeção. Então começa aqui, ó, vai vir aqui 90 graus aqui dessa linha. Vai vir aqui. Então aqueles 2 km aqui, ó, cada 1 km 40 centímetros. Então esses 2 km aqui vai ter 80 centímetros de distorção na distância, porque é uma projeção. E aqui é o contrário. Aqui, se você tem 2 km aqui, quando ele for projetado lá, aqui é o contrário. Aqui é cateto, cateto, aqui é a projeção vira hipotenusa. Então aqui é a maior. Então pode chegar a quase 97 centímetros por quilômetro. Então aqui nesse caso, 2 km aqui pode dar 2.001 metro aqui. 2.001 metro e meio. 2.001,5 metros aqui. A projeção. Então é isso que acontece. Quando você está trabalhando em coordenada UTM, as coordenadas estão aqui, ó, nessa linha de projeção. Aqui, ó, cilindro tangente. E você está trabalhando aqui, no elipsoide, que na realidade você estaria trabalhando no geóide, que é aqui perto do elipsoide. Então é por isso que dá muito problema, que nem que aconteceu comigo lá em Santa Catarina. Eu estava trabalhando aqui e usando as coordenadas daqui, sem fazer a conversão, sem usar um fator de escala, sem fazer a correção pela altitude. Então é isso. Entenda que coordenada UTM é uma projeção e a gente não trabalha em projeção, a gente trabalha no geóide. Então a gente tem que entender como eu vou transformar o meu UTM para poder trabalhar aqui, tá? Terceiro, o que beneficiou fazer essa projeção? Beneficiou a navegação, beneficiou planejamento urbano, beneficiou estudos geográficos, regularização agrária, entre outros. E o que é um sistema referencial topográfico? É a união do datum horizontal mais o datum vertical, que é o que eu já expliquei para vocês. Tem tanto no sistema local, que é você pode criar o seu sistema, ou tem no sistema geodésico. O datum brasileiro, como a gente falou, o datum horizontal é o Sirgas 2000, que é o GRS 80, de raio de 6.378.137 metros, com achatamento de 1 para 298, esse monte de número. E o datum vertical em Imbituba, Santa Catarina, que foi definido por um areógrafo, e de lá partiram em nivelamentos geométricos com nível para todo o Brasil. Só não conseguiram colocar na ilha de Marajó, porque não tinha na época como passar ali que é uma ilha, nós estamos falando, tá? E agora nós vamos falar um pouco sobre equipamentos topográficos. Então, assim, nós já definimos que, dependendo da precisão da obra, a gente vai ter um datum específico, ou vamos escolher o melhor datum, nós vamos escolher o melhor datum horizontal, vamos escolher o melhor datum vertical, que facilite o nosso trabalho, não engesse a obra, seja de fácil entendimento e que o topógrafo no campo possa trabalhar tranquilo. E agora no equipamento. Vamos precisar de nível? Vai depender muito de duas coisas, da precisão que a obra exige, da precisão que a empresa quer que você trabalhe e da precisão que você quer investir na obra, que você quer, a precisão de você como profissional. Não, aqui eu quero uma precisão top, nem que eu gastar um tempinho a mais. Vou lá, vou fazer o nivelamento. Então, assim, o que eu falo? Obras com abaixo de 2 centímetros, que exige menos de 2 centímetros de erro, nivelar as poligonais. Ali, entre os pontos da poligonal, você pode até fazer as locações com estação, não vai ter problema. Mas a poligonal é de suma importância para que você não acumule esse erro. Estação total.
Pô, eu vou trabalhar com estação total. Qual a precisão da obra? Ah, eu vou fazer uma montagem industrial. Cara, se for fazer montagem industrial com estação total, tem que ter um segundo da estação. A maioria das obras de montagem industrial exige até T2. São níveis mecânicos, níveis antigos, níveis de estação teodolitos de 40 anos, que são exigidos por causa da precisão deles. É mais fácil. Só que hoje dá para fazer. Você tem uma Trimble de um segundo, você tem uma Leica de um segundo, que você vai conseguir trabalhar com montagem industrial. Então, a estação, eu posso trabalhar com a estação? Eu tenho que trabalhar com a estação. Ah, eu tenho um RTK, eu queria trabalhar com a RTK. Dependendo da obra, você consegue, se você fizer os procedimentos certos. Dependendo da obra, não consegue, tá? E aí temos os RTKs. Cara, eu queria muito trabalhar com RTK aqui numa montagem industrial. Cara, não dá. Cara, eu queria trabalhar com RTK, eu estou marcando umas sapatas aqui, eu queria... Se você fizer o procedimento certo, dá para fazer. Se for um lugar que é limpo, se for um lugar que não vai ter interferência de árvore, vai dar para fazer. É difícil? É mais difícil? Se você tiver a metodologia de implantação correta, a metodologia de execução vai ficar fácil. E aí, tipo, mas aqui minha obra exige 1 centímetro. Eu consigo fazer com o GPS 1 centímetro? Cara, faz com a estação. Mas eu posso mais ou menos 15 milímetros. Eu consigo fazer com o RTK. Mas a gente vai ter que ter uma metodologia de implantação e de execução bem firmada, bem controlada, tá? Para dar certo de fazer. E software? Software tem vários: GeoOffice, Métrica, Topograph, Civil 3D, e outros muitos mais por aí, tá? A implantação do sistema. O que nós vamos trabalhar na implantação do sistema? Aí é o quarto pilar, implantação do sistema. Poligonal, a BNT 13133 de 1994. Como que a gente vai fazer? Aquilo que eu já falei, qual a distância entre pontos? O que nós vamos usar para materializar ela? Como nós vamos proteger? Vai ser aberta, fechada ou apoiada? Piquete, pino, marco de concreto. Uma série, 2 séries, 3 séries de leitura. As altitudes, a BNT 333, geométrica ou ortométrica, nivelamento e contranivelamento ou rastreio e mapgel, procedimento de restituição. Se cair um ponto, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma poligonal enquadrada ou vamos irradiar com séries? Software, pendrive, notebook, Bluetooth, cabo, como que nós vamos carregar o equipamento, como que nós vamos descarregar o equipamento. Tudo isso tem que estar nessa implantação do sistema. Na execução do serviço, como que nós vamos montar? Vai ser um caderno, cara, da tua obra. Vai sair, entrar topólogo, você vai pegar esse caderno e entregar para ele. É assim que funciona aqui. Você tem condição? Como é que vai fazer? Vai primeiro fazer a limpeza ou vai fazer o primitivo antes? Vai alocar a limpeza já, para fazer a limpeza depois faz o primitivo, ou já vai fazer o primitivo e depois loca a limpeza? Como que vai ser feito? Qual o recuo ou folga em relação ao offset? Aqui o offset deu aqui, a limpeza é o quê? 3 metros, 4 metros, 5 metros? Primitivo. Vai realizar o primitivo pós-limpeza com estação total ou com RTK? Como que nós vamos fazer? Qual a malha de pontos desejada? Nós vamos pegar de 10 em 10 metros, de 5 em 5? Não, de 20 em 20 tá bom. Locação. A locação dos pontos de projeto, de qual forma e por quê? A sala técnica. Qual vai ser o fluxo de dados de campo para o escritório? Qual vai ser do escritório para o tamanho? Quando se descarregar você vai todo dia de tarde descarregar a estação comigo. Todo dia de manhã você passa aqui para pegar a nota de serviço e os dados do campo. Tudo isso tem que estar escrito. Tudo isso tem que estar embasado para que a tua obra tenha a geometria blindada. Para que tudo que você vai fazer, até a maneira que você vai locar lá no campo, tem que estar nesse manual. Para que o topógrafo de campo ou qualquer outra pessoa não faça de desapercebido. Você vai fazer ele ler aquele caderno, você vai fazer ele assinar um papel que ele leu tudo. Se ele teve alguma dúvida, para ele perguntar, para você tirar. Então, qual é a ideia? Que a gente, quando acabar essas 8 semanas, que você tenha a condição de montar esse caderno na tua obra e a sua obra na parte da topografia ficar redonda, ficar perfeita, ficar de um jeito que
o teu gestor vai olhar e falar, caramba, esse menino aí é fera, esse sala técnica é fera, esse topógrafo é fera, tá? E você conseguir seguir em frente e fazer suas obras que sejam obras com a geometria blindada, que quando você vai lá fazer o as-built, se olhar o as-built e o projeto, assim, os dois tá muito próximo, assim, quase imperceptível esse erro, entendeu? Então é isso que eu queria falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês comente aí, pode mandar aqui no grupo, que eu vou estar aqui para tirar todas as suas dúvidas. Uma boa noite para você. Você viu que é uma coisa rápida. No próxima terça-feira nós vamos estar aqui para falar do datum horizontal e explicar tudo sobre isso. Uma boa noite e fiquem com Deus.